Nico Harrison sabia de algo. A NBA é manipulada com toda certeza depois do que aconteceu ontem, pelo amor de Jesus Cristo. E isso foi um tapa na cara daqueles times que tancam de propósito. Você que tanca de propósito, isso não vai adiantar mais. O Dallas Mavericks, com apenas 1,6% de chance, conseguiu a primeira escolha do draft de 2025. E nesse vídeo a gente precisa falar muito sobre tudo o que aconteceu, a reação do Cooper Flagg. A gente vai assistir aqui nesse vídeo também como o Cooper Flagg reagiu ao saber que vai jogar no Dallas Mavericks, a reação também lá na loteria do draft e todos os bastidores bizarros por trás dessa vitória absurda do Dallas Mavericks como a primeira escolha do draft de 2025. Vamos lá. Primeiro de tudo, pra gente se basear, a gente vai olhar aqui essa postagem do GOAT BR, né, que é uma das páginas do Instagram que eu mais acompanho. Cara, página sensacional, se você ainda não segue, segue lá. Esse aqui vai ser o quinteto titular do Dallas Mavericks com o Cooper Flagg. Cooper Flagg jogando ela pivô, Kyrie Irving, Klay Thompson, Dereck Lively e Anthony Davis. Com certeza é um time muito arrumado. E aí a gente vai ver os resultados da loteria do draft. Chances de obter a primeira escolha no draft 2025. Utah Jazz, Charlotte Hornets e Washington Wizards, 14% são os times que mais perderam na temporada e os times que tiveram a maior chance de obter o Cooper Flagg na loteria do draft e não conseguiram. Isso aqui a gente tem que falar muito já já. Depois disso, chances de obter a primeira escolha: Pelicans com 12,5%, Philadelphia com 10,5%, Brooklyn Nets com 9%. E aqui o resto: Toronto Raptors 7,5%, San Antonio 6%, Houston Rockets 3,8%, Portland Trail Blazers 3,7%, Dallas Mavericks 1,8%, Chicago Bulls 1,7%, Sacramento Kings 0,8% e o San Antonio Spurs com outra escolha de primeira rodada 0,7%. E assim ficou o resultado da loteria do draft. Se você observar aqui, o Dallas Mavericks, o San Antonio Spurs e o Philadelphia 76ers estavam longe de terem uma escolha de top 3. Os times que mais eram bem cotados, Charlotte Hornets, Utah Jazz e Washington Wizards, nem no top 3 ficaram. Isso é basicamente um tapa na cara das equipes que tancam. Ou seja, hoje em dia na NBA, você não vai garantir a sua escolha de top 3 da loteria do draft tancando, não. Se você é um time, por exemplo, como Utah Jazz, como Charlotte Hornets, como Washington Wizards, vamos perder de propósito pra gente conseguir ter a escolha de draft pelo menos número 1, número 2 ou até mesmo número 3. Esse draft foi um tapa na cara do que aconteceu, porque nenhuma das 3 piores campanhas da NBA ficaram nem no top 3 da loteria do draft. Isso, cara, é uma coisa surreal, de raro de acontecer. Eu acho que isso nunca aconteceu na história da NBA, mas aconteceu nessa loteria do draft de 2025. E precisamos falar da máfia da NBA e falar também de Nico Harrison. Há um tempinho atrás, LeBron James participou de uma entrevista falando que ele achava que existiam algumas manipulações por trás do draft da NBA. Listen, man, during the ball drop, during the lottery drop, Cleveland got the #1 pick. I just don't think that was. What a coincidence! Don't you think? Wemby with the Spurs. Oh my God! Let's keep LeBron home. You know what? Patrick Ewing to the Knicks. Derrick Rose to the Bulls. Like, I understand the assignment, guys. Como ele, que é um cara que vinha de Akron, um cara que era reconhecido pela cidade de Cleveland, foi parar logo em Cleveland. Como é que o Derrick Rose, cria de Chicago, foi parar logo em Chicago, como o Chicago Bulls tendo uma primeira escolha de draft, uma das mais raras da história da NBA. LeBron James acreditava que isso sempre é uma narrativa da NBA por trás para fazer com que o draft tenha mais audiência, para fazer com que o cara que seja escolhido na primeira rodada tenha um time que vai dar mais audiência, e essa máfia pode estar correta de acordo com últimos resultados recentes aí da NBA. E aí o Nico Harrison, ele faz uma das trocas mais ridículas da história da NBA. Ele troca Luka Doncic, que é um talento geracional, era um cara que ia comandar a franquia do Dallas por anos. Ele troca Luka Doncic para o Lakers em troca de Anthony Davis e Max Christie e apenas uma escolha de primeira rodada, o que é muito pouco pelo Luka. O Kevin Durant, o Rudy Gobert, quando saiu trocado do Utah Jazz para o Minnesota Timberwolves, receberam 5 escolhas de draft e o Luka Doncic recebeu apenas uma, sendo extremamente novo. Alguma coisa estava errada aí. E aí, por incrível que pareça, quando vamos para a loteria do draft, o Nico Harrison, que tinha apenas 1,8% de chance de pegar a primeira escolha, vai lá e fica com a primeira escolha do draft. Ou seja, para todo mundo que estava criticando o Nico Harrison, falando o seguinte: o Nico Harrison
trocou um talento geracional e o Dallas Mavericks nunca mais terá um talento geracional. Pois é, essa narrativa acabou em menos de 2 meses, porque em menos de 2 meses depois da troca do Luka Doncic, o Dallas Mavericks conseguiu outro talento geracional. E digamos que com um potencial defensivo muito maior que o do Luka e um potencial ofensivo que também pode chegar perto. Para quem não sabe, o Cooper Flagg fez treinos com a seleção americana e deu muito trabalho para os caras. O Cooper Flagg é um cara que já vem, entre aspas, pronto para a NBA, é um cara que consegue jogar muito bem, demonstrou isso nos treinos das Olimpíadas da seleção dos Estados Unidos. E vamos ver como o Cooper Flagg vai se encaixar no Dallas Mavericks. Mas querendo ou não, o Cooper Flagg caiu em um time que vai ser muito bom pra ele, porque ele não caiu num time que ele precisa carregar tudo, como o Washington Wizards, como o Charlotte Hornets, como até mesmo o próprio Utah Jazz. O Utah Jazz estava desesperado para ter o Cooper Flagg e acabaram não tendo o Cooper Flagg nesse draft. Ou seja, ele chega em um time que já está pronto para competir, ele chega em um time que perdeu a sua principal estrela e agora ele está se tornando a nova principal estrela do time. Ou seja, tem muitos fatores e muitas características que fizeram com que esse draft seja um dos mais bizarros dos últimos tempos, se não o mais. A gente saiu da troca mais bizarra de todos os tempos envolvendo o Dallas Mavericks para vir para a loteria de draft mais bizarra dos últimos tempos envolvendo o Dallas Mavericks. Você acha mesmo que isso aí é coincidência? Você acha mesmo que não existe uma máfia por trás aí? Vocês acham mesmo que Nico Harrison não sabia de algo? The San Antonio Spurs, and that means that the #1 pick in the 2025 NBA draft goes to the Dallas Mavericks. Rolando Blackman, all smiles, 4-time All-Star, Alguma coisa me dizia que o Cooper Flagg estava torcendo para ir para o San Antonio Spurs, que ficou com a segunda escolha. Estava entre San Antonio Spurs e Dallas Mavericks. Eu acho que o Cooper Flagg estava de olho em San Antonio. Você teve essa mesma impressão? Comenta aqui embaixo. Tá bom, algumas coisas que a gente precisa falar sobre Cooper Flagg. Como o nosso grandíssimo Ricardo Bulgarelli falou lá no Jararacas Podcast, o Cooper Flagg, ele não queria se inscrever para o draft desse ano. Tem uma notícia que bombou nessa segunda-feira. O Cooper Flagg ele já tinha anunciado já há alguns dias que ele pensa em retornar para Duke em uma segunda temporada. Ele está levantando a hipótese porque tem Charlotte, Washington, Brooklyn, Utah, New Orleans Pelicans ali no top 5 dos favoritos a ser o número 1 do draft. O cara tá cogitando ficar mais um ano em Duke porque ele não quer jogar nessas equipes. Cara, Mas onde que ele quer jogar? Cooper Flagg, você é um baita cagão, meu irmão. Porque Vou ter que traduzir. é inadmissível o cara se negar a jogar por um time. Por quê? Porque, cara, ele tava pensando, pô, jogar no Charlotte Hornets, jogar no Utah Jazz, jogar no Washington Wizards. Ele tava meio que, entre aspas, amarelando pra poder não entrar nessas equipes. E aí ele vai lá e se inscreve pro draft. E pelo destino maravilhoso para o Cooper Flagg, ele vai jogar. Ele tinha duas opções: ou jogar no San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, ou jogar no Dallas Mavericks de Anthony Davis, Kyrie Irving, Klay Thompson e daquela galera que está lá no Dallas que é altamente competitiva. Ou seja, o Cooper Flagg nesses últimos drafts é uma das melhores primeiras escolhas de todos. Cara, desde Zion, desde essa galera aí, não existia uma ânsia tão grande pela primeira escolha de draft. E o Cooper Flagg com certeza é esse cara. É um cara que ataca muito bem, é um cara que tem um arremesso confiável, é um cara que também consegue defender, diferente do Luka Doncic. Por exemplo, o Luka Doncic na série contra o Minnesota foi exposto. 60% das vezes que atacaram o Luka Doncic conseguiram fazer a cesta. Então, querendo ou não, o Nico Harrison se livrou de um talento geracional que não defendia e conseguiu, entre aspas, um talento geracional que joga nos dois lados da quadra. Se o Cooper Flagg vai ser um Luka Doncic na liga, pelo menos ofensivamente, a gente não sabe. Mas que o Dallas Mavericks saiu do inferno para o céu em questão de 2 meses é uma coisa extremamente surreal. O Dallas Mavericks, em apenas uma temporada, protagonizou uma das maiores burrices e uma das maiores sortes da história. E, cara, como é que eu não vou conseguir olhar para uma situação dessa e não vou conseguir achar que tem alguma coisa por trás? Há meses atrás, a troca do Nico Harrison pelo Luka Doncic foi inexplicável.
inexplicável, ninguém conseguia explicar. Ele mesmo, quando ia pras coletivas, ele só falava besteira. Falava que, mas é porque o Luka Doncic tá descomprometido com o corpo, a defesa ganha campeonato. Ele só tava dando desculpa esfarrapada. A verdade é essa. E aí, algum tempo depois, ele vai lá, quando todo mundo achava que o Dallas ia ficar sem o seu jogador geracional novo, vai lá e consegue um jogador potencialmente geracional em questão de 2 meses. Pra mim, cara, isso é surreal. Pra mim, essa máfia do draft, que até o próprio LeBron James falou isso, ele falou sobre até o próprio dele do Cleveland, lá do Derrick Rose lá no Chicago, onde essas equipes tinham escolhas improváveis de ser a primeira escolha do draft, e mesmo assim conseguiram, ninguém sabe o porquê, né? Então, isso é uma coisa muito bizarra de se acontecer. E além de tudo isso, esse draft foi um tapa na cara, só para reforçar, porque eu acho muito importante reforçar isso, foi um tapa na cara das equipes que tancam. Por quê? Porque o Washington Wizards, o Charlotte Hornets e o Utah Jazz tinham 14% de chance de pegar uma pick top 3. E as equipes que pegaram a pick top 3 foram Dallas Mavericks, que tinha 1,8%, Philadelphia, que tinha 10%, era uma coisa que tinha mais, mas não tinha mais chance do que eles, e também o San Antonio Spurs, que tinha 6%, e o San Antonio Spurs ficou com a segunda escolha do draft. Ou seja, tancar não adianta mais. Antigamente o tanque era muito melhor porque as escolhas tinham muito mais porcentagem, era coisa de 23% para cima. Hoje em dia tá muito mais equilibrado e ainda teve a criação do play-in. Ou seja, a NBA junto com o Adam Silver tá fazendo de tudo para que haja mais competitividade na NBA. Criaram play-in e agora mudaram as odds da loteria do draft, que ficou muito mais difícil de qualquer time aí que fique top último, que fique em último, penúltimo, antepenúltimo, ter a garantia de que vai conseguir a primeira escolha do draft. Cara, isso é bizarro. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa loteria do draft. Eu achei extremamente bizarro o Cooper Flag ir logo para o Dallas Mavericks, que protagonizou uma das burrices mais históricas da NBA, junto com o Nico Harrison, que hoje ele tá olhando pra todo mundo e falando, irmão, eu avisei, sendo que ele com certeza sabia de alguma coisa. Isso aqui é só uma teoria da conspiração, tá, galera? Não é uma coisa que eu vi em fontes falando, não é uma coisa que eu vi alguém falando, não. Isso é só uma teoria da conspiração, porém uma teoria com bastante coincidência. E quando coincidência acontece demais, acaba se tornando uma verdade, mesmo que não hajam provas pra contestar sobre isso. E só mostrando pra vocês, essa foi a reação de LeBron James logo imediatamente ao saber que o Cooper Flag iria jogar no Dallas Mavericks. Ele foi lá no X e tweetou esse monte de carinha rindo, como eu já havia falado pra vocês anteriormente nesse vídeo aqui, que o LeBron James está ironizando o fato de logo o Dallas Mavericks cair no colo com a primeira escolha do draft de 2025. Não foi no ano passado, não foi no ano retrasado que isso aconteceu. Foi esse ano onde aconteceu uma das piores trocas da história da NBA e agora aconteceu uma das maiores cagadas de sorte da história da NBA. E aí, galera, o que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui.